Louvado seja Deus, mais uma vez, mais uma live, ainda farei outra à tarde, e amanhã não poderei fazer, porque estarei passando por uma cirurgia de cataratas. Eu peço que vocês orem, para que dê tudo certo, mas confiando em Deus, já deu tudo certo. Aqui é o Pastor Nelson, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Nós temos feito as nossas lives de estudos bíblicos, de ensinamentos, pregações, motivações, lives motivadoras, e muitas pessoas têm na realidade participado e tem sido uma bênção. E desta feita nós vamos falar sobre, dar um estudo bíblico aqui, falando sobre Jesus no Evangelho de João. Fiquem bem atentos para as explicações, compartilhem também com outras pessoas, porque evidentemente será de bênção para todos. Nós louvamos e glorificamos a Deus por este momento maravilhoso. O Evangelho de João, ele é chamado de Evangelho espiritual, pois vai além dos relatos históricos, apresentando Jesus em sua divindade e em sua missão salvadora. Enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mostram mais os fatos de Jesus, João, na realidade, revela quem ele é: o Filho eterno de Deus, feito em carne, o Verbo encarnado. O texto-chave aqui: estas coisas, porém, foram escritas para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Muito obrigado a todos vocês que estão aí entrando, participando. Que Deus abençoe. Mande um coraçãozinho aí, uma florzinha, um presente da live, e compartilhem com outras pessoas. Jesus como verbo, nós vemos João capítulo 1, o versículo 1 a 18. Não vamos ler todos os versículos, mas em João capítulo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, ou seja, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Mas você pode ler aí até o versículo 18, né? Por exemplo, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí Jesus é apresentado como o Logos, o Verbo, pré-existente e divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui nós vemos já a pré-existência de Jesus, a eternidade de Jesus. Ele é eterno. Por isso ele se encarnou, se fez homem, e veio viver entre nós para nos dar a vida eterna. Ele é a luz que ilumina o homem e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz que resplandeceu nas trevas e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João mostra que Jesus não apenas traz a revelação de Deus, mas ele é o próprio Deus encarnado. Eu sou de Jesus em João. No Evangelho, Jesus revela sua identidade por meio das declarações eu sou, que remetem ao nome de Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 4. Em João 6,35, ele diz: eu sou o pão da vida. Isto é, Jesus é o sustento espiritual. Aí nós vemos essa simbologia, essa metáfora maravilhosa,
O que é que faz o pão? O pão nos alimenta, o pão nos dá sustento. Portanto, Jesus, ele é o nosso sustento espiritual. Eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Ele dissipa as trevas do pecado. Onde Jesus chega, onde Jesus aparece, na realidade, as trevas tendem a desaparecer. E a luz resplandece, a luz mostra-nos o ambiente, né? A luz, ela, sinceramente, é o contrário das trevas, não é? Eu sou a porta, João 10, 9. Por que a porta? Porque é o acesso para a salvação. Nós entraremos por ele, ele é a única porta, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, o único mediador, o único intermediador entre Deus e os homens. Ele é a porta pela qual nós devemos entrar para a salvação. Eu sou o bom pastor, em João 10, 11. Cuida e dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele preocupa-se com as ovelhas. O bom pastor, ele cuida das ovelhas. O bom pastor, ele guia as ovelhas. E o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele supre todas as nossas necessidades. Eu sou a ressurreição e a vida. Em João 11, 25, ele tem o poder sobre a morte. Ele não ficou preso à tumba fria, porém ele quebrou os grilhões da morte e ressuscitou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Isto é, o único mediador. A única forma de você chegar-se a Deus é através de Cristo. Eu sou a videira verdadeira. João 15, 2. Isto é, fonte da vida e da frutificação. Se nós estamos ligados à videira verdadeira, nós vamos produzir muito fruto. E o Senhor vai nos purificar cada dia, e nós vamos produzir frutos cada dia, a cada momento, né? Os sinais de Jesus no Evangelho de João. João registra 7 sinais, isto é, 7 milagres que revelam quem Jesus é e a sua glória. Primeiro, nós vemos a transformação da água em vinho em João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Nós vemos aí o poder da transformação, quando Jesus foi à festa, né? As bodas de Caná da Galileia, e ele ofereceu o melhor vinho. Jesus cura a cura do filho do oficial em João 4, 46 ao 54, poder sobre a distância. Não há distância para Jesus curar. Eu estou aqui em Valparaíso, no entanto, se orar por uma pessoa que está em Recife, eu estou em São Paulo, e se oro por uma pessoa por telefone, ou mesmo aqui por meio das redes sociais, o Senhor vai atender a oração. Ele atende a nossa oração e abençoa a pessoa lá do outro lado. A cura do paralítico de Betesda, em João 5, 1 a 9, ele tem o poder de restaurar a vista, restaurar todas as coisas. Ele tem o poder restaurador. Portanto, nós podemos confiar nele. Mari, tudo bem? Como é que vai? Nós vemos também a multiplicação dos pães, em João 6, 1 ao 14. Provisão abundante, providência de alimentação. Jesus anda sobre o mar, João 6, 16 ao 21. Poder sobre a natureza. Finalmente, ele tem poder sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Poder no céu, na terra e debaixo da terra. A cura do cego de nascença, em João 9, 1 ao 7. Luz para os que vivem em trevas. Ressurreição de Lázaro, nós vemos em João capítulo 11, versículo 1 ao 44. A vitória sobre a morte. A vitória sobre o Senhor Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pediria que você me respeitasse, Mari, tá? Você não me conhece, eu não te conheço, eu pediria que você me respeitasse. Eu vou te bloquear aqui.
Então, pessoal, nós temos aí Jesus como o enviado do Pai. Jesus enfatiza a unidade entre o Pai e o Filho. Eu e o Pai somos um. Em João 10:30, nós observamos aí essa unidade, essa união, de uma forma toda especial e de uma forma maravilhosa. E Jesus é aquele que faz a vontade do Pai e revela o seu amor. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Ele veio para fazer a vontade do Senhor. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele promete o Espírito Santo, o Consolador, para continuar a sua obra. Em João 14, 16 ao 17, nós vemos Jesus prometeu o Consolador. Eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vemos aí a cruz e a glória de Cristo. Diferente dos evangelhos sinóticos, João mostra a cruz não apenas como sofrimento, mas como a exaltação de Jesus. Apesar de todo o sofrimento, mas Jesus triunfou na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro Pascal, em João 19:36, que derrama seu sangue pela salvação do mundo. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sua ressurreição é a vitória definitiva, trazendo paz e envio missionário aos discípulos. João 20:21. A vitória do cristianismo é que Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo disse que se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas Jesus, ele ressuscitou. Ele é o Verbo eterno que se fez carne. O Deus que se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória como da unigênito do Pai. Ele é o Eu Sou, revelando atributos divinos. Todos os atributos de Deus também estão em Jesus: onisciência, onipotência, misericórdia, graça, fidelidade, eternidade, bondade. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Seguir Jesus em João é crer nele, é permanecer nele, é viver uma vida nova, é viver uma nova experiência, é viver aquilo que ele tem para nos oferecer, que é a nossa salvação eterna. E por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus? Vejamos aí a expressão no Evangelho de João. Logo no início, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João capítulo 1, versículo 29. Essa declaração resume todo o propósito da vinda de Cristo. Ele veio como o sacrifício perfeito para a salvação da humanidade, para a salvação de todo aquele que nele crer. Vejamos o Cordeiro de Deus no Antigo Testamento. Para entender, nós precisamos voltar ao simbolismo do Cordeiro no Antigo Testamento. Por exemplo, no sacrifício de Abel, em Gênesis capítulo 4, versículo 4, já havia a ideia de oferecer cordeiros a Deus. O cordeiro substituto de Isaac, em João 22, em Gênesis 22, 7 a 13, prefigura a prefiguração de Cristo como substituto, como cordeiro substituto. O cordeiro pascal no Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 14. O sangue do cordeiro nos umbrais livrou Israel do juízo. E Jesus é o nosso cordeiro pascal. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós vemos lá no Êxodo, quando houve a matança lá dos primogênitos, e todos aqueles que tinham umbrais, o sangue nos umbrais das portas, não havia morte, havia vida. O sistema sacrificial em Levítico, os cordeiros eram oferecidos continuamente pelos pecados do povo. Por isso o Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tudo isso apontava para o sacrifício final de Cristo. Vejamos o cordeiro profetizado. Em Isaías capítulo 53, versículo 7,
descreve o Messias como um cordeiro que é levado ao matadouro. O profeta mostra que ele havia sido levado sobre si os pecados do povo. O Novo Testamento reconhece essa ligação direta entre Jesus e o servo sofredor. Aí nós vemos o cordeiro no Novo Testamento. João, capítulo 1, versículo 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ana Carolina, bom dia. Em 1 João, capítulo 1, versículo 18 ao 19, Cristo é o Cordeiro Imaculado, cujo sangue nos resgatou. E em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 ao 13, o Cordeiro está no centro do trono, sendo adorado. Então nós vemos aí, queridos, em Apocalipse 5, versículo 6 ao 13, o Cordeiro está no centro do trono, recebendo adoração. No Apocalipse, Jesus é chamado de Cordeiro mais de 25 vezes, mostrando que a sua identidade de Salvador está eternamente ligada no seu sacrifício. Vejamos o significado de Jesus como Cordeiro. Por que ele traz essa simbologia? Primeiro, a pureza. O Cordeiro sem mancha representa a vida santa de Cristo, a vida perfeita, Hebreus capítulo 4 e 15. Ele é perfeito, ele é puro, justo. Substituição, ele morreu em nosso lugar, segundo aos Coríntios 5, 21. Libertação, seu sangue nos livra do juízo eterno. Vitória, o Cordeiro venceu a morte e reinará para todo sempre. Apocalipse 17, 14. Vejamos aqui, então, um estudo comparativo entre o Cordeiro Pascal e Cristo, o Cordeiro de Deus. O Antigo Testamento está cheio de figuras, está cheio de tipos que apontam para Cristo. Um dos maiores exemplos é justamente o Cordeiro Pascal, instituído por Deus na noite da libertação do Egito. Êxodo capítulo 12. No Novo Testamento, Paulo afirma claramente: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Assim, o Cordeiro Pascal é um sinal profético do sacrifício de Jesus. Vejamos então aí a comparação entre o Cordeiro Pascal e Cristo. O aspecto aqui, a origem, o Cordeiro Pascal em Êxodo 12, escolhido entre os cordeiros do rebanho. Cristo, Cordeiro de Deus, escolhido por Deus desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1 e 20. Perfeição, sem defeito, macho de 1 ano. Êxodo capítulo 12, versículo 5. Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado, santo e imaculado. 1 Pedro 1,19, Hebreus 4,15. O sacrifício era morto e seu sangue derramado, o Cordeiro Pascal. Êxodo capítulo 12, versículos 6 ao 7. Cristo, Cordeiro de Deus, Cristo derramou seu sangue na cruz. João capítulo 19, versículo 34, Mateus 26 e 28. A aplicação do sangue. Cordeiro Pascual, o sangue era colocado nos umbrais e vergalhões das portas. Êxodo capítulo 12, versículo 7. Cristo, Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo é aplicado em nossos corações, ao coração do crente, pela fé. Romanos 5, 9 e Hebreus capítulo 10, versículo 22.
eu estou bloqueando e denunciando as pessoas que aí estão nos faltando com respeito, ok? São pessoas que não têm o que fazer, pessoas sem caráter. E proteção. O sangue fazia o anjo da morte passar por cima. Êxodo capítulo 12, versículo 13. E Jesus, o Cordeiro, o sangue de Cristo nos livra da condenação eterna. Romanos 8:1, João 5:24. A carne do Cordeiro. O povo deveria comer carne do Cordeiro assado. Êxodo capítulo 12, versículo 8 ao 10. E o Cordeiro Pascal, que é Jesus, o crente deve alimentar-se espiritualmente de Cristo, o pão da vida. A urgência. Comer apressadamente com lombos cingidos para partir. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Quem recebe Cristo deve estar pronto para uma nova vida, para uma nova experiência. E a libertação. Após o sacrifício do Cordeiro, Israel foi liberto do Egito. Pelo sacrifício de Cristo, somos libertos do pecado e do império das trevas. João 8:36. Vejamos Cristo como cumprimento da Páscoa. O Cordeiro Pascal apontava para algo maior, para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro Pascual, na realidade, prefigurava Jesus, o Cordeiro que foi oferecido no altar da eternidade. A Páscoa do Antigo Testamento celebrava a libertação do Egito. No Novo Testamento, Cristo traz a libertação do pecado e da morte. A antiga aliança exigia repetição anual da Páscoa. O sacrifício de Cristo é o único, eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 12, e do versículo 26 ao versículo 28. Quais são as aplicações que nós temos para nós hoje? A salvação está no sangue de Cristo. Assim como o sangue do Cordeiro salvou os israelitas, o sangue de Jesus é a nossa esperança eterna. Cristo deve ser, na realidade, comido no sentido de precisamos de nos alimentar diariamente da sua palavra, precisamos de ter comunhão diária com o Senhor, precisamos de participar da ceia do Senhor. Viver como peregrinos. Assim como Israel saiu do Egito, também nós fomos chamados para viver em santidade, não mais escravos do pecado, mas agora servos de Cristo, servos, porém livres. Gratidão e adoração. Nossa vida deve ser um culto constante ao Cordeiro que nos libertou. Um culto com adoração, com louvores, com gratidão, com uma entrega do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E concluindo aqui, o Evangelho de João nos apresenta, nos mostra Jesus como o Cordeiro encarnado, o Salvador, que veio para nos trazer vida abundante. João 10:10. Ele veio para nos trazer uma vida plena, uma vida absoluta, uma vida abundante na sua presença. O Cordeiro Pascal era apenas uma sombra. Jesus é a realidade. O sangue do Cordeiro no Egito trouxe libertação temporária, mas o sangue de Cristo nos trouxe redenção eterna. E Apocalipse capítulo 5, versículo 12 diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, soberania, força, honra e glória. Jesus é chamado de Cordeiro de Deus porque ele é o cumprimento perfeito de todos os sacrifícios do Velho Testamento. O seu sangue foi derramado na cruz, que nos dá redenção, perdão, justificação, vida eterna. Agora nós não precisamos mais de altares, de cordeiros e sacrifícios, porque Cristo já fez a obra completa, a obra eterna, a obra da salvação. E isso é muito interessante, isso é muito importante, que nós compreendamos o sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus, que nos libertou, que nos deu vida, que nos deu alegria, que nos dá perdão, que nos dá consolação, que nos dá ousadia para entrar no seu santuário. Portanto, que Deus em Cristo
nos abençoe de uma forma plena, de uma forma absoluta, e que você tenha gostado aí da nossa live. Não obstante, há 2 pessoas que entraram aí que eu as denunciei e bloqueei, porque respeito é bom e nós precisamos respeitar uns aos outros, né? A pessoa nem conhece a nossa índole, não conhece a nossa vida e quer falar coisas que não deve. Mas faz parte. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço em nome de Jesus.